resolver o problema 10.4, problema prático 10.4. Esse problema ele pede para ser resolvido usando análise de malhas, só que aqui, se a gente olhar, nós temos quantas malhas? Nós temos 3 malhas. Nós temos essa malha 1, vou dar um sentido para a corrente, tá? Tá aqui, corrente 1. Nós temos essa aqui, a malha 2, eu vou dar um sentido de corrente para ela também, malha 2. E aqui embaixo, a malha 3, que eu também vou dar um sentido de corrente para ela, e 3. Quando a gente tem uma supermalha, quando nós temos um circuito sendo resolvido por análise de malhas, e nós temos uma fonte de corrente entre duas malhas, nós precisamos utilizar aqui o conceito de supermalha, tá? Então, o que nós fazemos quando temos uma supermalha? Vamos colocar aqui um ponto, né? Um nó, que eu vou chamar de nó A. Então, na supermalha, eu aplico a lei de Kirchhoff para tensão, eu vou aplicar a lei de Kirchhoff para tensão aqui nesse nó, poderia ser nesse outro aqui também, mas tem que ser um nó que esteja presente em ambas as malhas, tá? Então, primeiramente, vamos aplicar a lei de Kirchhoff para a corrente ao nó A, tá? Então, olha, essa corrente aqui dessa malha, ela circula nesse sentido, então quando ela vem aqui, ó, o sentido dela é esse que está vindo aqui, tá? Essa corrente 3, ela está saindo do nó, tá? Esse seria o sentido para ela, tá bom? E essa corrente está chegando, então a corrente, a fonte de corrente que tem entre duas malhas, a fonte de corrente que está entre duas malhas vai nos fornecer uma equação de restrição, né? Então nós podemos escrever que as correntes que entram no nó é igual às correntes que saem no nó. Quais as correntes que estão entrando no nó? 2,4 ampere com uma fase 0 e I2. E quais estão saindo? I3. Então nós podemos escrever que I3, que é a corrente que está saindo, ela é igual a I2 mais 2,4 ampere, que são as correntes que estão entrando no nó. Repara que eu não coloquei a fase de 0 graus em 2,4 ampere. Por quê? Porque é uma fase de 0. Então a gente pode omitir. Quando não tem ali um valor, é uma fase 0. Então a gente não precisa apresentar. Essa seria uma equação. Qual seria a outra equação? Uma outra equação a gente pode obter aplicando a lei de Kirchhoff para tensão à supermalha. Quem é a supermalha? Eu vou desenhar a supermalha aqui do lado. Eu vou reproduzir o circuito, mas agora eu vou fazer a minha supermalha. A supermalha é aquela malha onde eu excluo a fonte de corrente entre as duas malhas e eu fico com uma malha maior. Seria essa que está aqui, tá vendo? Então eu vou excluir essa fonte de corrente que está aqui. Ela não entra na participação. Ela entrou na análise de Kirchhoff para corrente, tá? E lembrando que uma malha, uma supermalha, ela não possui corrente própria. As correntes que circulam na supermalha são as mesmas que circulavam antes, I2 e I3. Então, do lado que I2 circula, continua sendo I2. Do outro lado que I1 e I3 circula, continua sendo I3. Então, vamos refazer esse circuito destacando a supermalha. Bom, tá aqui nosso circuito. Lembrando que aqui nessa região aqui, ó, antes existia aquela fonte, eu eliminei. O desenho está um pouco feio, mas a ideia está toda aí dentro, tá? Repara que o circuito anterior não modificou nada. Os 60 volts aqui, eu tirei aquela fase 0 porque não há necessidade de apresentar. Então vamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão à supermalha, ok? Então, aplicando a lei de Kirchhoff para tensão à supermalha, nós vamos ter aqui, ó, I2J8, então vai ser J8 I2, menos J6 I3, ó, mais 5, que multiplica I3 menos I1, porque ó, I3 está nesse sentido e o I1 está nesse sentido, tá? O I3 está subindo aqui e o I1 está descendo aqui. Então vai ser I3 menos I1, tá? Aí chegamos em menos J4, que multiplica, é a mesma ideia. I2 está subindo e o I1 está descendo. Então vai ser
I2 menos I1, tá? Tudo isso igual a zero, tá aí. Essa é a equação aplicada à supermalha. Basta agora a gente reagrupar, juntar quem é I1 com I1, I2 com I2 e assim por diante. Então vamos lá. Vamos começar com I1. Vamos pegar aqui em verde, tá? Eu tenho I1 aqui e aqui, certo? Então vai ser I1 que multiplica menos 5, menos com menos mais. Então vai ficar menos 5 mais J4. Vamos pôr aqui mais o termo de I2. Quem está I2? Ó, o I2 só tem... I2 tem aqui e aqui, ó. Esse aqui é o I2 e esse aqui também é I2. J8 menos J4. Então vai ficar mais J4 I2. Okay? E agora, por fim, o I3. Então, mais I3. O I3 tem aqui e tem aqui. Tá? Então vai ficar 5 menos J6. 5 menos J6. Tudo isso igual a zero. Tá bom? Então temos aqui essa equação. Vou marcar essa equação e vou chamá-la de 2. Essa é a equação 2. Tá bom? E agora eu preciso de mais uma equação. Por que eu preciso de mais uma equação? Eu tenho 3 variáveis. Eu tenho a variável I1, eu tenho a variável I2 e tenho a variável I3. Da onde eu tiro essa terceira equação? Eu vou retirar a terceira equação justamente da malha 1. Então eu vou vir aqui na malha 1, que é essa malha que está aqui, malha 1, tá? E vou aplicar a lei de Kirchhoff para tensão, a malha 1. Então eu vou ter menos 60, mais 10 I1, mais 10 I1. Aí eu venho menos J4, menos J4, que multiplica I1 menos I2, é a mesma lógica que nós aplicamos aqui. I1 menos I2. Ok? E aí agora eu chego aqui nesse ponto, mais 5, e é I1 menos I3. I1 menos I3. Tudo isso igual a zero. Agora vamos agrupar os termos em comum. Ó. Eu tenho I1 aqui, I1 aqui e I1 aqui. Então, ó, mais 5, mais 10, mais 5... vai dar 15. Então, vou pôr I1 em evidência. Vai ser 15 e esse aqui menos J4. Menos J4. Ok? Aí vamos pegar o termo I2. Onde nós temos I2? Somente aqui nós temos I2. Então, vai ser menos J4 menos I2 mais J4 I2. E o termo que multiplica o I3. Onde nós temos o termo que multiplica em 3? Somente nessa posição aqui, que vai ser menos 5 e 3. Menos 5 e 3. Tudo isso é igual a 60. Por quê? Estou passando esse menos 60 para o lado de lá, ele fica como positivo. Vamos marcar essa equação. Está aqui essa equação, que eu vou chamar de 3. Como eu posso resolver essa expressão? Eu posso simplesmente pegar o I3 da equação 1, jogar na equação 2 e jogar na equação 3, eu vou cair num sistema 2 por 2. Isolo, por exemplo, o I2 na equação 2 depois, substituo na equação 3 e encontro o I1. Aí eu volto encontrando as demais variáveis. Ou eu posso escrever essa expressão na forma matricial, é a maneira que eu vou fazer, e usar o Scilab para resolver para mim. Tá? Então, como ficaria isso daqui? Antes de qualquer coisa, eu vou modificar um pouco essa expressão aqui. Eu vou passar o I2 para lá, então vai ficar menos I2 mais I3, isso é igual a 2,4. 2,4, quando a fase é zero, significa que é um número real puro. Tá? Menos 5 mais J4. O termo que multiplica o I2, 15, 15 menos J4. O termo que multiplica o I2, mais J4. E o termo que multiplica o I3, menos 5. Tudo isso multiplicado por quem? I1, multiplicado por I2, multiplicado por I3. Lembrando que se a gente fizer a multiplicação, a gente vai cair nas 3 equações que nós temos ali em cima, tá? Tudo isso é igual
A primeira vale 2,4, a segunda 0 e a terceira 60. Agora a gente vai escrever essa equação lá no Scilab para a gente ter um resultado dela. Vamos limpar aqui, vamos limpar o histórico, vamos limpar o console para não ficar nada. O que nós temos aqui então? Temos a matriz impedância, Z igual, vamos abrir e fechar já a nossa chave. A gente vai ter uma matriz 3×3, então eu vou colocar já aqui os espaços. E vamos escrever o primeiro termo, a primeira linha. A primeira linha é 0, menos 1 e 1. Então essa é tranquilo, 0, menos 1. E vamos escrever o segundo termo, o segundo termo, que é J4. Bom, para ganhar tempo, eu vou copiar tudo isso aqui, ó, porque aí eu posso vir aqui, eu colo, como é J4, eu cancelo essa outra parte que está aqui. Tá? Vírgula, vamos colar e a gente corrige ele só. Que agora é 5 menos J6. Então, ó, eu tenho menos 5 aqui, então é 5 menos J6. Então aqui é 6. Tá bom? Vamos para a terceira linha. A terceira linha, ela vai ser 15 menos J4. Então vamos colar aqui 15 menos J4. Então só pôr o menos aqui. Vamos pôr uma vírgula. Vamos colar de novo. Vamos ver qual que é esse segundo termo. J4. Então é só vir aqui e apagar a parte real. Põe uma vírgula de novo. Menos 5. Então a gente vem aqui. É menos 5. Então a gente apaga esse termo que está aqui. Vamos dar um Enter. Ele encontrou uma variável. Essa variável aqui está errada. Vamos corrigir. A gente tem que colocar o símbolo de porcentagem. Tá? Então tá aí, ó. Vamos ver se bate. Primeira linha, 5 menos 1 e 1. Vamos ver. 5 menos 1 e 1. Depois, menos 5 mais J4. Menos 5 mais J4. Depois, mais J4. 5 menos J6. Tá aqui, 5 menos J6. 15 menos J4. 15 menos J4, J4 e menos 5. J4 e menos 5. Tá? Tá tudo certo. Agora vamos escrever essa linha aqui, que é a matriz V. A matriz V é uma matriz 3×3. Vamos pôr 2 separador. Ela vale 2,4, 0 e 60. Tá? 2,4, 0 e 60. 2,4, 0 e 60. Como a gente calcula a matriz I? Da mesma forma que a gente calculou anteriormente. A gente pode vir aqui, eu já até tenho, isso não tenho porque eu limpei o histórico. Tá? Eu tenho a matriz I, ela é igual à inversa da matriz Z vezes a matriz V. Tá? Então a inversa da matriz Z vezes a matriz V. Então tá aí para a gente esses três termos aqui. Os fazores I1, I2 e I3. Vamos escrevê-los lá na nossa expressãozinha aqui. Vamos escrever em azul, tá? Que o I1 é igual a quem? 6,06 mais J 0,63. 0,63. Tá? Vou deixar um igual aqui porque eu já vou pegar essa expressão e escrevê-la na notação polar. Tá? Agora vamos escrever o I2. O I2 vai ser igual a 4,05 mais J 0,28 mais J 0,28. A mesma coisa, vamos deixar o igualzinho aqui. Vamos para o I3. O I3 vai ser igual a 6,45 mais J 0,28. Tá? Agora vamos pegar cada um desses números e jogá-los lá no Wolfram Alpha e obter a notação polar deles. O I1, a notação polar está aqui. Tá? Vai ser 6,09 com uma fase de 5,9. Vai ser aqui então 6,09 com uma fase de 5,9. Tá aí o I2. O I2 tem um módulo de 4,06. Então a gente tem aqui, ó, 4,06
com uma fase de 4,01. 4,0. E o I3, se vocês olharem aqui, pessoal, olha, a parte imaginária ela é muito pequena, por isso que o módulo dá praticamente a parte real e o ângulo muito pequeno. Se a gente olhar esse cara aqui, ó, esse ângulo aqui vai dar um pouquinho maior que 4, né? Ou melhor, desculpa, o ângulo vai dar talvez um pouquinho menor do que 4, né? Porque a parte imaginária é a mesma, né? 0,28. Tá aí, ó, como foi dito anteriormente. 6,45 com uma fase de 2,5. O exercício ele pede o quê, pessoal? Ele pede para a gente determinar o I1. Se a gente comparar aqui, ó, a corrente I1, ela está no mesmo sentido que a corrente 0, ó, porque é a corrente que passa aqui por esse elemento. Então, I1 aqui é exatamente o I0 que o exercício pede, né? Então tá aqui, ó. Essa daqui é a resposta do problema. Mas as demais também estão indicadas aí para vocês. Então com isso a gente finaliza mais um problema prático. Esse caso, o 10.4.